A Universidade Paulista Unip é excelência também na educação à distância. Todos os cursos da educação à distância da Unip obtiveram conceitos positivos no ENADMEC. E mais, a grande maioria dos cursos da educação à distância da Unip integra o grupo de excelência do MEC. 100% a mais de excelência que a maior concorrente. Inscreva-se em um dos polos da Unip distribuídos em todos os estados brasileiros. A Unip é qualidade comprovada na educação à distância. Começando mais um encontro esportivo para você aqui na sua TV Esporte Mais, canal 27 da NET, pela internet tvesportemais.com.br. Você está comigo, Nelson Júnior. Muito obrigado também para as emissoras parceiras que exibem esse programa. Sempre um encontro esportivo, trazemos jogadores e hoje vamos trazer um profissional da nossa área, um comentarista de futebol que, apesar de novo, já tem uma carreira sólida e muito bonita também na nossa profissão. Muito obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui, Bruno Prado. Obrigado, Nelson, pelo convite. Muito bom estar aqui. O prazer é todo meu. Um grande profissional, né, que tem a história, já que tem, eu já no início aqui falei para o Bruno, escutava você muito na 105, né, tem uma audiência incrível, e o Bruno Prado nos atende aqui gentilmente, hoje ele é comentarista da Jovem Pan. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, você que tem no DNA, né, Bruno? Tem alguns casos assim no jornalismo esportivo, e você é mais um dele, filho do Flávio Prado, grande profissional também dessa área. Isso, filho do Flávio, e até isso, claro, influenciou, né, na escolha da carreira. Desde pequeno vivo nesse meio de futebol, de rádio, de televisão, então foi um caminho natural, não foi nada forçado, foi porque eu sempre convivi e gostei. Então acabei seguindo esse caminho e estou trabalhando desde 2003, né? Primeiro na Rádio Transamérica como produtor. Você tinha 17 anos, me disse, né? 17, de 2003, 17 anos na Rádio Transamérica. Fiquei lá cerca de 2 anos. Nesse período comecei a comentar na Rádio Piracema FM de Pirassununga, no interior de São Paulo. Certo. E entrei na 105 em 2005, fiquei lá por quase 10 anos, até que fui agora para a Jovem Pan e na Rede TV, fiquei de 2008 até pouco tempo atrás, fiquei 7 anos na Rede TV. Tá aí, portanto, carreira já, como você começou novo, né? Tá com 30 anos, né, Bruno? 30 anos. Né? Um desses comentaristas da era nova, né? Pessoal querendo ouvir mais opiniões renovadas, né? Porque principalmente o assunto que a gente fala mais, né, Bruno? É inevitável dizer o contrário, é o futebol, né? Sim. E ele mudou muito também, né, Bruno? Então tem que ter também um comentarista atualizado das coisas que acontecem. Sim, sim, e muda muito rápido. O futebol é muito dinâmico, às vezes as pessoas ficam presas a alguns conceitos antigos e as coisas mudam rápido, né? E às vezes até acho que falta um pouquinho até para a nossa imprensa brasileira mesmo, às vezes olhar, ver jogo, acompanhar o que acontece lá fora, não ficar só preso nas coisas aqui do nosso dia a dia, porque muda muito rápido e é importante estar sempre acompanhando e sempre atualizado com informação, ver jogo, acho que é uma coisa fundamental para quem trabalha nessa área, ver o máximo que der de jogo possível daqui, de fora, da América do Sul. Aí você aprende muita coisa, naturalmente, sem precisar forçar nada. Ô Bruno, e você sempre quis ser comentarista, que sempre quis, né, não quis, ou começou como repórter, sempre comentarista a sua área? Foi, desde que eu comecei a trabalhar no microfone, eu optei por ser comentarista. O momento que eu tive para escolher foi quando eu estava começando a equipe na Piracema, de Pirassununga, né? Eles queriam uma equipe jovem, e aí montaram uma equipe só de garotos, né? Gente que estava começando. E aí eu fiz a opção de ser comentarista, acho que principalmente porque era com a minha idade na época, eu tinha 18 anos, 19 por aí, quando eu entrei na Piracema, não tinha ninguém com a minha idade como comentarista, então acho que era um caminho, não mais fácil, mas um caminho que eu teria menos concorrência para crescer na profissão, e acho que foi uma escolha boa, foi uma escolha legal. Ah, tá certo. E comentarista tem aquela história, né, porque todo mundo acha que entende um pouco de futebol, né? Sim. E você, com a idade pouca, né? Como que você viu essa área você escolher? Você acha que você teve um pouco de dificuldade no início
por ser jovem, já dar a sua opinião, formar opiniões, num negócio tão difícil de você fazer, né? Porque cada um tem uma e se acha que entende muito que é o futebol, né? Então é uma profissão que você está exposto à opinião do público, opinião do torcedor, às vezes a opinião do torcedor de acordo com o resultado do time dele. Você fala bem do Corinthians, às vezes o corintiano acha que você é um gênio. Você fala mal, ele acha que você não sabe nada. Então, isso você tem que aprender a conviver, mas você tem que dar a opinião. Acho que não é concordar ou discordar de uma opinião, mas qualquer opinião acho que deve ser dada com argumentos, com fatos, com coisas concretas. E aí a pessoa pode discordar ou não, mas ela tem que entender o porquê que você formou essa opinião, que argumentos você foi procurar para colocar essa opinião. Acho que não dá para jogar coisas de qualquer jeito sem ter um caminho a ser seguido, pelo menos uma linha de raciocínio que possa ser entendido. Eu fico tranquilo para falar, porque eu fui seu ouvinte por muito tempo, né? Até porque a gente sempre fez esse caminho, né? Vinha de São Paulo, minha cidade natal, onde estamos também, lá na TVzan, em Marília, né? E pega muito bem a 105, né? Impressionante como ela fala alto, como a gente brinca no rádio, né? E eu sempre percebi, eu falei, pô, o Bruno, e ele tem conteúdo, né? Então eu imagino que você sempre foi de assistir muitos jogos, queria que você contasse um pouquinho também dessa competência e de entender mesmo de futebol tão cedo, Bruno. Desde pequeno eu sempre gostei, como eu falei, então sempre acompanhei jogos, sempre procurei conhecer jogador, conhecer times. E nos últimos anos assim já, sei lá, 10, 15 anos, você tem acesso a qualquer jogo no mundo, por TV a cabo, por internet. Então você tem muita informação. Então só não se informa quem não quer. Aí você tem que observar, conhecer, formar os seus argumentos. E uma coisa que eu acho que falta um pouquinho é observar melhor a característica de jogador. Acho que o comentarista ele não tem que ficar preso, não. Esse é atacante, esse é meia. Tem um atacante que é diferente do outro. Tem um atacante que faz uma função, que tem uma qualidade, um defeito. Acho que saber observar melhor a característica do jogador, o que esse cara pode oferecer para um time, acho que é uma coisa que ajuda muito quando você vai comentar um jogo. Mesmo um jogo internacional, você tem que estar informado e saber como é que o cara joga e o que você pode esperar desse jogador. A empresa que você trabalhou mais, a 105, tem um estilo descontraído, né? E é um dos sucessos, é impressionante. Às vezes nós que estamos fora da capital, nós conhecemos mais outras emissoras, como a Jovem Pan, né? Sempre foi muito tradicional, Rádio Bandeirantes, e a 105 tem uma audiência muito bacana. E com esse estilo, né, Bruno? Como que foi para você fazer parte, se adaptar também a esse estilo? Foi ótimo, foi a grande oportunidade que eu tive para mostrar meu trabalho em São Paulo. A 105, eu comecei desde o início do projeto de futebol da 105, antes não tinha futebol na 105. É uma rádio popular, uma rádio que durante a programação normal toca pagode, rap, é uma rádio muito popular e o futebol encaixou bem lá, é uma rádio popular. Começou em abril de 2005 e todo mundo, ou quase todos, eram muito jovens, estavam tendo a primeira oportunidade no rádio em São Paulo. Os que eram mais experientes, o Everaldo Marques, que hoje está na ESPN, ele era o narrador quando começou a equipe. O Weber Lima também já tinha trabalhado. Né? O pessoal é muito bom. O Everaldo é sensacional, né, cara? Inclusive foi ele que me levou para 105. Foi o Everaldo que foi a sua indicação para você ir para 105. Foi, a gente fez alguns pilotos, nesses pilotos a equipe foi montada, mas sempre a repercussão foi boa, foi a grande oportunidade de mostrar o trabalho mesmo. Da 105 apareceram as outras coisas, Rede TV, o Terra, onde eu trabalhei, era a própria Jovem Pan agora, depois de muito tempo na 105. Então foi uma coisa muito legal para todos nós. Como é que foi para vocês ver assim, a rádio começando o futebol, de repente líder lá de audiência, cara? E líder já desde o primeiro Ibope que saiu do futebol, a 105 já era líder. Impressionante, né, cara? Tem, claro, o futebol, né, o trabalho da equipe, mas a 105 ela tem uma audiência muito alta durante todo o dia, né? É uma rádio popular. Se pegar no Ibope de FMs em São Paulo, a 105 sempre está entre as 5, 6 mais ouvidas durante toda a programação. E nenhuma outra rádio... É sacanagem, tem bastante audiência. Nenhuma dessas 5 primeiras tem futebol, né? Então, já juntou a audiência grande da rádio com o futebol. Acho que o futebol combinava bem com o estilo da rádio, com o tipo de ouvinte. Acho que combinava muito bem. Então, juntaram duas coisas muito boas. Muito legal. E agora a oportunidade de trabalhar com o seu pai, né? Imagina a satisfação muito grande. Eu já trabalhei com meu pai um tempo, não nesse segmento. Já foi muito prazeroso trabalhar ainda, né,
no ramo, que agora eu posso chamar, no nosso ramo, né, que é muito prazeroso, né, e já consagrado, seu pai deve estar sendo muito legal para você. Ah, sim, foi uma oportunidade boa. A gente já comentou jogo junto, né? Muitas vezes lá na Jovem Pan são 2 comentaristas nos jogos, né? Então eu já fiz jogo junto com meu pai e é muito legal, é bem legal. Claro que a gente sempre conviveu o tempo inteiro junto, sempre falou muito de futebol em casa, conversando, mas trabalhar junto é uma oportunidade muito, muito boa para os dois. E aí, para a nossa história, minha carreira e a carreira dele é um fato marcante. Eu imagino, tem gente, tá lá o Flávio Prado junto com o Bruno, tem gente que chega em casa e não quer falar de futebol, né? Vocês não, vocês chegam em casa, discutem de futebol também, que fala disso no dia inteiro, então para vocês também continua o papo em casa. Sim, muitas vezes a gente conversa em casa também, sem problema nenhum. E ver jogo junto, isso é tranquilo, não tem essa de não falar. Fala no trabalho e quando acha que deve falar em casa, fala também. E você acha que o ser filho do Flávio ajudou mais, atrapalhou mais na sua carreira? Tem a comparação também, talvez, né? E ajudou pelo fato de ser um nome muito forte. Eu acho que ajudou a ter oportunidades. Entendi. Né? E não por indicação dele, mas porque eu já conhecia as pessoas. Perfeito. O próprio Everaldo, que foi quem me levou para 105, ele trabalhava com meu pai, eu já conhecia o Everaldo. Então ele sabia que eu estava começando na carreira e ele me deu oportunidade que ele já me conhecia. Perfeito. Então essas coisas ajudaram, né? De já conhecer as pessoas e naturalmente as pessoas vão chamando. Quer vir para cá? Vem trabalhar aqui. Então isso ajudou. Comparação acho que não teve muito, porque acho que o meu estilo e o estilo do meu pai são muito diferentes. Diferentes, né, cara? A voz é diferente, o jeito de fazer é diferente. Então, em comparação, pelo menos, eu não senti nenhuma que pesasse alguma coisa, não. Essa coisa da voz do Bruno, da dicção do Bruno, é algo realmente impressionante. E nós temos esse momento, né? Vamos passar aqui, a narração do Nilson César é sensacional. Vamos falar mais de Jovem Pan daqui a pouco, mas vamos ver aí até um comentário um pouco mais longo, mas para vocês ouvirem primeiro o pai e depois o filho. Sim. Que momento bacana, hein? Vamos lá, Nilson César, Flávio Prado e Bruno Prado. Um privilégio que tenho 2 gerações trabalhando juntos pela primeira vez. Isso é algo fantástico para o rádio. Um privilégio realmente de anunciar na PAN Flávio Prado e Bruno Prado. Essa dupla sensacional de 2 excepcionais profissionais, 2 gerações trabalhando pela primeira vez juntos. Esse é um privilégio que eu tenho. E aí, meu caro Flávio, Bruno, São Paulo e Goiás no Morumbi. Diga, Flávio, diga, Bruno. Boa noite, Nilson. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Obrigado pelas palavras. Realmente é um privilégio que eu imagine, né? O que estou sentindo. É um jogo realmente difícil para o São Paulo. Bem complicado, porque o Goiás, ele está em 9º lugar. Ele tem um técnico muito esperto, tem um elenco limitado, mas que tem criado muitas dificuldades. O Goiás, ele já cumpriu a parte dele. O São Paulo é que vai ser desafiado, o São Paulo é que precisa sair desse marasmo de sempre repetir aquilo que a gente já falou aí na abertura. Quando o Cruzeiro dá moleza, o São Paulo nega fogo. Quando o Cruzeiro dá moleza, o Internacional nega fogo. Agora é hora do São Paulo se mostrar, mas com muitos desfalques, com dificuldades, sem o Kaká principalmente, que é o cara da organização do jogo. Dificuldade importante, Bruno. Realmente, primeiro, boa noite a todos. Realmente é uma oportunidade muito legal de estar participando dessa transmissão. E o São Paulo tem problema, sim. Kaká, Pato, fora do jogo também. E faz falta. O São Paulo não tem jogadores com as mesmas características e nem com a mesma qualidade para substituí-los. E o Muricy vai de Luiz Fabiano. O time perde em mobilidade. É um grande jogador, um grande artilheiro. O 3º maior da história do clube, mas está numa condição física abaixo dos outros. E o Allan Kardec não vive um grande momento. Também parece ser um cara que está precisando de um descanso, está precisando de um tempinho, mas no calendário do futebol brasileiro não dá para fazer isso. Então o São Paulo vai ter 2 jogadores mais pesados na frente e vai ter que fazer com que a bola chegue neles. Vai ter que trabalhar com menos velocidade, então vai ter que ter posse de bola, vai ter que fazer com que esses jogadores trabalhem. E eles não conseguem buscar. O Allan Kardec um pouco mais, mas o Luiz Fabiano cada vez menos consegue sair da área, movimentar e buscar a bola. E pega um time perigoso, um time que é bem armado, tem um contra-ataque rápido. O Thiago Mendes é um jogador de velocidade, joga no meio-campo, mas sai muito rápido. Fez um belo gol contra o Corinthians na Arena, num contra-ataque que ele puxou desde o meio-campo. Ele tem essa característica. E o Eric também é um atacante muito rápido, jovem e goleador.
é perigoso o time do Goiás, bem armado e com esses 2 jogadores que nos contra-ataques devem levar muito perigo para o São Paulo. Claro que o favoritismo é do São Paulo, apesar disso tudo, mas é uma responsabilidade grande e fico feliz que tenha muita gente aproveitando para ver o jogo, mesmo num dia tão diferente para o futebol, mesmo estando frio, e muito tem a ver com o Rogério Ceni, né? De novo... Que momento, hein, Brunão? Pô, foi bacana de ouvir, né, cara, porque... Você foi o primeiro jogo esse, né? Foi o primeiro jogo que eu fiz com o meu pai. Com seu pai, sim. São Paulo e Goiás foi uma segunda noite no Morumbi pelo Brasileiro do ano passado. Tá aí, portanto, com o Nilson César é uma equipe muito boa, né, cara? Nós estávamos comentando aqui, agora nós temos também um integrante aqui da TV Esporte Mais lá na Jovem Pan, que é o Vampeta, né? Sim. Vampeta chega para trazer também o jogador, aquela coisa da descontração também, como é que tá sendo da Jovem Pan e também... A gente falou aqui do Vampeta. O Vampeta é um cara fantástico, é um dos caras, vou dizer assim, que eu mais converso na rádio, no dia a dia. O Vampeta é gente muito boa e essa experiência, jogador com jornalista, a gente aprende muito com eles, né? Existe muito jornalista que não gosta de ver jogador trabalhando, que eu acho uma bobagem. Você tem que aprender com o cara tem uma experiência fantástica dentro de campo. O cara jogou, né, meu? E ele também, com certeza, aprende alguma coisa com a gente, né? Sobre como trabalhar em rádio, como trabalhar em meio de comunicação. Eu já trabalhei com o Ronaldo Giovanelli, o ex-goleiro, já trabalhei com o Edmundo, já trabalhei com o Careca e agora com o Vampeta. E os 4... Só craque, né? Os 4 são amigos, são caras fantásticos. Sim. Edmundo, que as pessoas acham que é um cara que é maluco, é um cara sensacional. Edmundo, trabalhei 6 meses com ele na Rede TV e foi uma convivência espetacular. Como o Ronaldo também. E o Ronaldo, ele é brigado com meu pai, mas é muito meu amigo. Que legal. Ele é bom, né? Saber separar, misturou né? as coisas. E quando eu cheguei na Rede TV, o Ronaldo já estava lá e me recebeu muito bem. Apesar de ter tido uma briga com meu pai quando era jogador. Então, é um cara sensacional também. E são caras que, né, não são só importantes nesse fator que você disse, da experiência que eles trazem, mas também, pô, você tá passando ali de canal, vê a figura do Vampeta, ou, agora no caso, ouve o Vampeta na rádio, é difícil o cara que não para e escuta pelo menos o que ele tem a dizer. Né? Sim, e o Vampeta, ele tem muita característica de contar história, e são histórias muito legais, mas ele é um cara que, obviamente, entende muito de futebol também. Então, não só como um contador de história, como um cara legal, um cara engraçado, como comentarista, o Vampeta acrescenta muito também. Que sabe muito, ele viveu uma experiência. Tem jogador que jogou muito tempo, mas não sabe nada. O Vampeta sabe, o Vampeta sabe muito de bola. Ele é legal porque você tem as histórias, mas na hora de ele dar uma opinião, ele é realmente... tem profundidade naquilo que diz. Agora, no áudio ali que a gente ouviu, a gente percebe aquilo que eu elogiei seu também, né? Além da voz, que é uma voz muito boa, né? Essa dicção sua, nesse R perpendicular que a gente fala, né? Isso é um negócio que você tem de seu ou você fez algum tipo também de trabalho para ficar com essa voz e também com essa dicção? Não, eu nunca fiz nada. Nenhum trabalho com fono, que é um trabalho importante, legal, mas eu nunca fiz. Sempre foi o normal, o natural mesmo. Ah, tá certo. Ô Bruno, vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta aqui no Encontro Esportivo. Hoje o Encontro Esportivo, hoje o papo aqui de futebol não deixa de ser diferente, claro. É com Bruno Prado, nosso convidado de hoje, comentarista das rádios Jovem Pan. Voltaremos. Segunda-feira tem muita descontração com bola e tudo. Sempre recebendo convidados especiais do meio artístico. Responda rápido. Gugu ou Faustão? Todas as segundas-feiras na TV Esporte Mais. Faustão. Perigoso, mas o meu pé nem tava alto. Resenha com linguagem de boleiro, abordando assuntos do nosso futebol, é no Boleiragem Futebol e Amigos. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Esporte Mais.
pequeno Lucas tinha um sonho: ser médico. Mas sem ajuda, esse sonho estava longe de ser realizado. Até que um dia, uma empresa doou parte do seu imposto de renda para o FUNCAD de Osasco. E Lucas se tornou um médico que ajudou muita gente. Faça parte da história de uma criança. Destine parte do seu imposto de renda a pagar para os projetos do FUNCAD de Osasco. É simples e não custa nada. E aí, já curte o Facebook da TV Esporte Mais? Ainda não? Então tá na hora de receber todas as atualizações de programas, matérias e transmissões. É fácil, facebook.com/TV Esporte Mais. Curta e compartilhe com seus amigos. A gente faz o nosso programa gravado também, mas você pode mandar sua opinião, seu comentário. A gente vai sempre respondendo vocês e nos programas trazendo aqui a sua opinião. É o nosso WhatsApp, Esporte Mais, o 011 99654 2502. Faça aí as suas perguntas, também sugira. Pode fazer também as suas sugestões de convidados aqui para o Encontro Esportivo. Hoje o Bruno Prado é meu convidado. Não deixa de ser uma referência para nós que somos jovens, né? E estamos na profissão. Tenho 24 anos, o Bruno está completando 30 anos. Fiz 30 no mês passado. Mas é uma história já bastante longa. Nós estamos falando da Jovem Pan, né, Bruno? A equipe de vocês é sensacional. Agora, não só com a chegada do Vampeta, citado, mas com a do Mauro Betting também, né? Sim, o Mauro chegou há pouco tempo e é um dos principais comentaristas esportivos do país. Sem dúvida. E um cara também sensacional. Já conversava muito com o Mauro nos jogos, né? Ele pela Rádio Bandeirantes, eu ainda na 105, então encontrava muito ele nos estádios e conversava com ele, com o Silvério, na cabine da Bandeirantes. Conheço o Silvério também desde pequeno, que trabalhou muito tempo na Jovem Pan com meu pai. Então, foi com certeza, mais um reforço sensacional para a equipe. Aí até eu junto com o Mauro e com o Reginaldo Leme na entrega do troféu ACESP, né? Não lembro em que ano, mas foi um troféu ACESP. Você que já ganhou de revelação, né, Bruno? Ganhou de revelação e um de comentarista de TV aberta. Comentarista também, de TV aberta. Isso. Nesse aí o Mauro que ganhou, de comentarista de TV. Daqui a pouco vai ficar difícil a concorrência com o Mauro, né, cara? Porque é um cara de um conhecimento muito grande. Agora ele também pegou essa coisa de revelar o clube, né? Sim. Né? Acho que é muito bacana como ele consegue trazer também, ele comenta jogos de qualquer time e não tem esse tipo de... Ele é torcedor do Palmeiras, mas todo mundo sabe que ele é muito coerente no que ele fala para qualquer time. É claro, e não tem problema nenhum. Opa. O Mauro torce para o Palmeiras e é um profissional muito bom e todos torcem, todos têm um time de origem, tem uns que ainda torcem muito, tem outros que não torcem mais tanto pelo time, mas todos têm um time. Você revela não, Bruno? Não, o meu time é o São Paulo. Mas não tem... Não é abertamente, não tem nenhum tipo de problema com isso? Não, hoje eu não sou fanático pelo time, já fui muito fanático. Perde, né, Bruno? Perde muito desse fanatismo, né, cara? Perde, acho que pelo dia a dia, por conviver com o futebol de forma mais profissional e não de forma, assim, com o torcedor, que tem uma certa fantasia, é diferente você estar dentro e você ver de fora. E também, hoje eu não consigo torcer por algumas coisas que eu discordo. Então, às vezes quando eu acho que o trabalho não é legal, não concordo com o caminho que o clube está tomando, eu não consigo torcer. Quando você é torcedor, você torce independente de qualquer coisa. Mas o meu time de infância, de origem, é o São Paulo. A gente fala que eu sempre estou falando aqui na TV Esporte Mais. Com o tempo você perde muito esse negócio do clube, também sempre fui de revelar, né? Mas começa a torcer muito por valores individuais que a gente acaba conhecendo, né? Então, uma história ou outra que você acaba conhecendo. E muitas vezes você torce até para um determinado rival, né? Por conhecer a história de algum jogador, de algum treinador, tem tudo isso também, né? Tem, você acaba tendo amizade com um ou outro jogador, alguém, um treinador. Então, e eu também torço muito por projetos que eu acho legais, por um trabalho que eu acho que está sendo bem feito e merece ser vencedor. Por exemplo, eu gostava muito do time do Corinthians que ganhou a Libertadores com o Tite. Em outros tempos de torcedor, eu jamais torceria para o Corinthians ganhar, mas eu não torci contra o Corinthians. É verdade. Trabalhei no jogo pela 105 normalmente e não estava torcendo contra o Corinthians. Eu achava que aquele time merecia ganhar. Então, você perde muito isso. O torcedor jamais gosta muito torceria. mais de futebol, né, do que propriamente só de uma equipe e tal. Sim, era um trabalho bem feito. Então, merecia ser coroado. E se não ganha... É um trabalho que acaba ficando pelo caminho, então aquele time merecia. É um exemplo do rival que quando eu era
criança ou adolescente, ainda um torcedor só, sem trabalhar, eu jamais torceria para o Corinthians em uma final de Libertadores. Tá certo. E teve alguém que influenciou? Foi mais aquele time de São Paulo da década de 90 que te influenciou a ser torcedor São Paulino? Aquilo ajudou muito, né? Era a época que eu estava crescendo, começando a acompanhar futebol, então o time ganhava tudo, era um time muito bom, então sacanagem. Sem dúvida aquilo influenciou. E a família, o meu pai, o São Paulo, o time que ele torcia como quando criança, o meu avô, então teve isso, a parte de família e também a parte do time que ganhava quando eu comecei a me formar como um torcedor. Tá certo. E agora, cara, esse é o assunto da nossa semana aqui, né? Os escândalos da FIFA. A gente aproveita aqui a opinião do Bruno Prado também no Encontro Esportivo, né? Dos 7 dirigentes que foram presos em solo suíço nessa investigação conduzida pela FBI. Um grande momento para o futebol, né? Um marco, né Bruno? Sem dúvida, né? Coisas que nenhum desses aí que foram presos ou que são suspeitos, não tem nenhuma surpresa aí, né? Ninguém ficou surpreso. Nossa, esse cara está envolvido. Muitos indícios, né, antes. Sim, né? Não tem nenhuma surpresa, mas sempre foi, a gente falou de impunidade, né? E são caras aí que estão há muitos anos no meio do futebol, né? E nunca aconteceu nada, mas agora aconteceu, né? Então eu espero que seja um marco. Não sei se dá para confiar muito em quem vem depois, né? Que alguns desses aí devem cair, outros que ainda não estão totalmente envolvidos devem ser envolvidos e podem perder os seus cargos, mas não sei se tem gente para chegar e substituir e fazer coisa muito melhor. Mas pelo menos esses que realmente... Haviam muitos indícios, né? Não só da Copa do Mundo aqui no Brasil, mas essas 2 Copas negociadas de uma só vez, né? Ninguém entendia nessa temperatura, né? E a gente fica sem entender, de repente explode, né, essas notícias e pelo que parece, né, Bruno, vai respingar em muita gente ainda. Vai. Você ainda não dá para falar abertamente, mas você vê alguns nomes e você sabe que tem outros nomes que estão muito ligados a esses que agora foram presos ou estão sendo denunciados, né? Então você sabe que isso pode espalhar. Não, se esse cara tá, então aquele deve estar também, né? Então uma hora chega. Imagino como que deve estar a efervescência disso com esses dirigentes, né? Porque acho que agora a investigação vai longe. Tem que ser assim, né? Sim. E ainda mais por quem está sendo conduzida, né? Acho que o brasileiro sentiu um pouco assim eu não vou dizer a palavra vergonha, mas né, sentindo assim a necessidade de que fosse realmente fora do país, né? Porque muitas coisas denunciadas aqui, né? Tantos indícios e nunca nada foi feito. E o José Maria Marim acaba sendo aí o primeiro presidente da CBF, né? A ser preso, né? E agora vai ser bem complicado para ele. Vai, porque caiu na polícia americana, ele está na Suíça, os Estados Unidos que estão conduzindo, então não vai ser fácil, não. Infelizmente, acho que se fosse aqui não aconteceria nada, né? Porque não temos esse histórico, não lembro de nenhum dirigente importante do futebol brasileiro preso por corrupção, mas agora lá fora ele vai ter problemas. E agora a gente brincando, né? Os Estados Unidos envolvidos, né? E deram algumas explicações do porquê do envolvimento da FBI, mas tinha também a possibilidade de as Copas serem nos Estados Unidos, né? Pelo menos uma delas, 2022. 2022 era realmente a mais cotada. E não foi, né? E acho que isso pode ter também influenciado um pouco nessa investigação conduzida pela FBI. Acho que tem esse peso, né? A escolha do Qatar sempre foi muito contestada, muito suspeita da possibilidade da compra de votos, então chegou-se até a falar da possibilidade do Qatar não sediar essa Copa, por enquanto não mudou, mas isso já há alguns meses atrás, antes desse escândalo estourar, já falavam da possibilidade do Qatar não sediar a Copa. E também a questão da Copa América de 2016, a Copa América do Centenário vai ser nos Estados Unidos, então por isso algumas operações aconteceram em bancos norte-americanos envolvendo esses dirigentes da Conmebol, da CONCACAF, então também por isso, por causa dessa Copa América de 2016, acabou caindo nos Estados Unidos. E nós esperamos, né, nós que gostamos de futebol, acho que todo mundo que gosta de futebol sentiu-se um pouco mais aliviado, contente por algo acontecer, esperamos que vá à frente e muita coisa pode mudar, né? Nós fazemos o programa gravado aqui, mas realmente é algo que tem muitas atualizações nesse sentido. Ô Bruno, você disse aí que torce para o São Paulo e que não está contente. Vamos entrar também nesse assunto aqui. Sim. São Paulo Futebol Clube que vai fazendo uma limpeza agora, né? Vai mudando o departamento de futebol. Tem o caso desse rapaz aí que nós escutamos, né? Você falando nos comentários
do Luiz Fabiano. Naquela época já faltava mobilidade, né? E agora ele pode estar deixando o São Paulo também. É bem provável que sim, né? O Luiz Fabiano, acho que é um cara importante na história do São Paulo. Acho que tem algumas... Pegar o histórico todo dele no São Paulo. Fez muitos gols. Sim. Né? Acho que ele até não é tão valorizado quanto merecia. Mas hoje é um jogador que tem, já está mais velho, teve algumas lesões complicadas e ele não tem a mobilidade, a participação no jogo como se exige de um grande centroavante. Acho que ele ainda é um cara que pode ser útil, mas é para jogar de vez em quando, para entrar em um outro jogo, em uma outra circunstância. Não dá para você pensar num time em cima dele. E é um jogador muito caro, é um dos jogadores mais caros do elenco. Então, acaba ficando uma situação complicada. Ele ainda é cobrado e talvez ele mesmo ainda se considere um jogador top, como ele já foi, mas hoje não. Hoje eu vejo como um jogador que pode ser importante em determinados momentos. E aí o custo-benefício não está valendo. E você acha que pode ir para o Palmeiras ou difícil a negociação? Eu acho possível. Até aconteceu um fato que até às vezes acontece algumas coisas nesse meio. Eu e meu pai estivemos num café da manhã com o presidente Carlos Miguel Aidar, que até o presidente convidou, ele disse que queria conversar com alguns jornalistas, enfim. Mas foi até uma conversa legal que deu para tirar algumas coisas. O Luiz Fabiano é um cara que não está hoje totalmente feliz no clube. Também me parece que o clube não está totalmente feliz com ele e acho que se aparecer alguma proposta que ele considere interessante, o clube não vai colocar nenhum obstáculo. É verdade. E esse momento com o Carlos Miguel Aidar, o que você pode sentir ali da gestão do Aidar, que vai sendo muito questionado. Tem pouco tempo de gestão e o tanto que ele é questionado, né? Inclusive declarações, né? Não só do Juvenal Juvencio, que é o seu desafeto, não era assim, né? Dizendo das mudanças. Ele vai fazendo mudanças, né? Para deixar ali o departamento de futebol com a sua cara. O que você pensa um pouquinho dessa atual gestão? Não, eu sou muito crítico à gestão do presidente Aidar. Ele rompeu com o Juvenal, aí tem os motivos dele, como eu também era crítico à gestão Juvenal Juvencio. Também acho que o Juvenal foi um presidente importante do São Paulo, mas ficou mais tempo que deveria, mudou o estatuto para permanecer. Isso é muito complicado, isso nunca dá certo, né? O terceiro mandato do Juvenal foi uma coisa deprimente, que até pela importância que ele teve como um presidente tricampeão brasileiro, ele acabou manchando uma história que ele poderia ter saído muito por cima. Perdeu a mão, né, Bruno? Perdeu, não soube a hora de sair, de colocar outro, de sair por cima, sair bem, como um presidente vitorioso que ele foi. Um dos maiores da história, provavelmente. Sim, ele sairia. É um cara vitorioso, isso é inegável. Mas o terceiro mandato foi terrível, o Aidar chegou ao poder pelas mãos do Juvenal, como um candidato apoiado por ele, e depois romperam. Aí não vou entrar nem se quem tem razão e quem não tem, porque eu sou crítico dos dois. Mas a atual administração, uma crítica que eu faço ao Aidar é que muitas vezes ele demora para tomar decisões, que eu acho que ele pensa muito na repercussão que vai ter uma decisão. Aí eu não vou discutir nem se é o certo ou se é errado, mas para mim era muito claro que desde o início do ano, por exemplo, ele não queria o Muricy Ramalho como técnico do São Paulo. Perfeito. E ele, aí, como presidente, ele tinha que tomar essa decisão. Você sentia que ele não queria ir contra a massa, assim? Contra a torcida, contra a imprensa, a opinião pública. Mas eu acho que tem que tomar decisão. Aí eu não vou nem discutir se era certo ou errado ele não querer o Muricy. Mas ele é o presidente, não quer o técnico, troca e traz outro, tira e traz outro. E vai, faz o que ele acha certo, na convicção dele. Eu até digo que o São Paulo ele está com o interino desde o início do ano. Porque o Muricy, um grande técnico, um cara sensacional, mas ele não tinha a confiança do presidente. Então ele não conseguia trabalhar bem, né? Não conseguia trabalhar em paz. E aí agora está o Milton Cruz, ficou esse tempo como interino mesmo, mas também sem a confiança total da presidência. Só agora é que o Aidar vai trazer um cara que ele escolheu, que ele queria, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas ele já poderia ter tomado essa decisão em janeiro, de trazer um técnico dele e não ficar com um treinador que ele não queria. E chega, né, com um nome forte, né? Aquilo que a gente ouve falar do Osório são coisas boas. Mas eu costumo dizer aqui nos meus comentários, vou dividir contigo para saber sua opinião, é que precisa de respaldo, né, Bruno? Sim. Não vai adiantar perder alguns jogos do Campeonato Brasileiro, essa pressão, e não só entre jogadores, que é um grupo, pelo que parece, difícil de lidar com essa questão de comportamento, emoção, mas também internamente, que a coisa no São Paulo anda muito agitada. Muito, e eu não sei se o Osório terá esse respaldo, apesar de estar chegando contratado pela diretoria, que está aí. Eu não sei se ele terá esse respaldo em caso de derrotas, né, que são os resultados que acabam dando esse respaldo ao treinador. Aqui no Brasil isso é muito claro. Não sei se quando ele perder 2, 3 partidas, se isso vier a acontecer, se o presidente vai mantê-lo. Eu acho o Osório um treinador muito qualificado. Ele trabalhou 3 anos no Atlético Nacional, uma equipe boa, mas tem conceitos que aqui ainda no Brasil as pessoas não aceitam.
Ele mexe muito no time, ele mexe de acordo com o jogo, mexe muito taticamente. Tem jogo que ele entra com linha de 3 atrás, com linha de 4, com 3 atacantes, com 2, com mais gente no meio. No Atlético Nacional ele quase nunca repetiu a mesma escalação, ele mexe de acordo com o jogo. O próximo jogo do São Paulo, nem vai ser ele que vai dirigir, mas é Inter em Porto Alegre. Vamos supor que depois o São Paulo receba o Figueirense no Morumbi. Jogar com o Inter em Porto Alegre é um tipo de jogo. Jogar com o Figueirense no Morumbi é outro. Aqui no Brasil ainda tem, não, esse é o time titular, vai jogar contra o Inter e vai jogar contra o Figueirense. O Osório trabalha de outro jeito. Não, um jogo fora com um time forte, eu vou jogar de uma forma. Um jogo em casa contra um time mais fraco, eu vou jogar de outra forma e com outros jogadores e com outro esquema. E aqui no Brasil isso ainda encontra alguma resistência. É verdade. Você dá o exemplo do próprio Milton Cruz. Acho que desde o momento que ele chegou, que ele colocou o Wesley ali como terceiro volante, né? E muito para deixar o Ganso mais à vontade. Ele não mudou muito isso. Na última partida ele colocou o Thiago Mendes, um pouco mais de liberdade, mas não muda também ali o esquema de jogo. Né? E joga com um atacante, né? Que é ou o Luiz ou o Pato, né? Não escala os dois juntos desde o início. Que eu até acho que é uma opção legal do Milton. Eu acho que Ganso, Luiz Fabiano e Pato juntos deixa um time muito lento, sem mobilidade. Aí ele faz duas linhas, deixa o Ganso livre para jogar. E acho que tem que ser assim, né? O Ganso caiu muito quando foi retraído ali com o Muricy. Mas eu acho que o Ganso ele vai viver de lampejos, ele não vai ter uma sequência boa de jogos. Eu acho que uma possibilidade dele virar realmente um grande jogador, como se imagina, seria jogar atrás. É mesmo? Você é dessa opinião? Tem muita gente que tem essa opinião. Mas ele não quer, então não adianta. Não adianta o técnico falar, você vai vir para cá. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer bem. Então, tinha que partir também, cara, uma ideia, mas ele comprar a ideia. E até porque ele caiu, né? O futebol do Ganso caiu quando foi colocado nessa função. E tem toda essa explicação pela característica dele, que ele poderia ser um jogador muito mais brilhante, né? Vindo um pouco mais retraído. Acho que ele é muito lento para jogar numa linha de meias ali, acho que ele é muito lento. Mas ele tem um passe muito bom. Se ele começa a jogar, ele inicia a saída de bola, o time ganharia muito. Hoje, ainda no Brasil, tem volantes que não sabem passar a bola, que é um absurdo. Acho que é a posição no Brasil que está mais atrasada. Volantes que marcam, roubam a bola e não sabem o que fazer com a bola. Hoje a armação começa com o volante. O meia, ele é mais definidor, porque já é um espaço que ele tem que movimentar, tem que driblar e definir. A armação começa ali atrás. Você vê Toni Kroos e Modric no Real Madrid, os jogadores do Barcelona... hoje não tem um volante estilo Ralf, por exemplo. Não tem nos grandes clubes e seleções do mundo. Aqui no Brasil isso ainda está atrasado. O Cruzeiro perdeu o Lucas Silva, trouxe o Williams. O Williams erra todos os passes. Então é muito complicado. Acho que o Ganso, eu tentaria, vê uns 10 jogos do Andrea Pirlo. Eu quero isso de você. Um cara lento, como é o Pirlo também, só que muito técnico. Joga na frente da zaga e começa a iniciar. Mas você acha que num time desse do São Paulo teria o cara para jogar na posição que o Ganso joga hoje e ele ser mais retraído? Eu acho que poderia. Você pode jogar com... O Milton vem jogando 2 linhas de 4, e Ganso e mais um atacante. Poderia jogar com 2 linhas e os 2 atacantes, o Pato e o Fabiano, com o Ganso atrás. Isso poderia fazer. Ou até como o Tite jogou algumas vezes e alguns times de fora jogam, o tal do 4-1-4-1. É verdade. Para mim, nesse esquema, o Ganso seria o 1. 4-1, esse 1 Ganso, o 1 de trás, não o 1 da frente, para iniciar a saída de bola. Mas aqui o 1 é um jogador mais marcador, que rouba a bola e devolve para o adversário. Acho que isso aí, esse jogador de meio campo o Brasil não tem e aí ele fica muito atrás dos outros. E você falou do respaldo em relação à diretoria. Com a torcida, você acha que vai encarar como, Osório? Eu acho que me preocupa mais a diretoria do que a torcida. Acho que a torcida do São Paulo é um torcedor que entende de bola, né? Não vai ter toda aquela impaciência. E eu acho que a rejeição ao Osório entre os torcedores não é grande. Eu acho que até mais agradou do que desagradou. Não ao Osório, acho que a maioria nem o conhece, mas em relação ao técnico estrangeiro. Acho que o torcedor do São Paulo aceita bem essa ideia. Mas a direção eu não tenho certeza não se vai dar esse respaldo. Até por isso que eu tenho essa impressão que o presidente Aidar vai muito pela opinião pública. Se o Osório perde e começa a ser muito criticado, eu acho que ele não segura. E como o futebol é dinâmico, né? Você falou de técnico estrangeiro, havia uma preferência muito grande no Vanderlei Luxemburgo. Acho que não passou um mês. O Luxemburgo começou a perder jogo no Flamengo, cai, não acerta com o São Paulo, está, pelo menos nesse momento da nossa gravação, desempregado. E o São Paulo contrata um técnico sul-americano, a gente fala estrangeiro, sul-americano aqui, o Osório colombiano. O Vanderlei era um cara cotado no São Paulo, né? E o São Paulo teve até a chance de pegá-lo desempregado e não quis.
Acho até que o presidente Aidar gosta do Vanderlei Luxemburgo, mas também acho que pesou muito isso da repercussão que teria. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, hoje que eu digo já há alguns anos, eu acho que existe o exagero, muitos dizem, ele acabou. Não acabou, mas não é um técnico top. Eu acho que não hoje dá para colocar ele entre os principais. Não, acho que hoje ele está na média de vários outros. Ainda é um bom técnico, mas não é aquele cara diferente, aquele cara que se fala, não, vou trazer o Vanderlei, ele vai me dar alguma coisa diferente. Não, acho que hoje ele oferece o que vários outros aqui oferecem. Ô Bruno, e você que tem essa visão muito também do futebol jogado lá fora, quem que você destaca aí que está surgindo como treinador, alguns nomes que você gosta do jogo, do estilo? Para não ficar nos óbvios, né? Guardiola, Mourinho. Eu gosto muito, por exemplo, de um cara que não é tão badalado, mas eu gosto muito do Jürgen Klopp, do Borussia Dortmund, que está saindo do Borussia Dortmund. Eu acho um técnico sensacional. Eu até gostaria de vê-lo num Real Madrid, num Barcelona, mas eu acho que tem alguns... Eu não tenho um estilo que eu gosto, acho que tem que funcionar de acordo com o que tem. O Guardiola no Barcelona foi histórico, mas aquele tipo de jogo já não está encaixando mais. Aquele tipo de jogo que o Barcelona e a seleção espanhola dominaram o futebol mundial por alguns anos, ele foi atropelado. E hoje tem uma mistura de saber trabalhar com a bola, mas também saber acelerar, ser um time mais intenso, mais vertical. E hoje o próprio Barcelona do Luiz Henrique é assim. Mesmo o Bayern do Guardiola não é um time igual àquele Barcelona dele. Então, hoje o ideal é o cara que consegue misturar os estilos, trabalhar com a posse de bola, mas quando chegar mais numa linha de definição, acelerar, ter jogador para definir, para acelerar. Agora falando mais em caráter regional aqui, você acompanha um pouco do trabalho do treinador que está aqui em Osasco, o Fernando Diniz. Ele traz algumas ideias diferentes para o futebol. Eu gosto muito. Mas também a gente acompanhou alguns jogos do Audax no Campeonato Paulista deste ano, do ano passado, que já estava com o Diniz. E eu fiz alguns jogos até na Rede TV pela Copa Paulista. Perfeito. E eu gosto, mas aqui é muito resultado. Se ganha é genial, se perde ele é inventor. Os conceitos de jogo do Diniz eu acho muito bons. Quando fala, né, é uma loucura tocar a bola atrás. Talvez com o tipo de jogador que ele tem seja, mas a ideia é muito boa. A ideia é sair com a bola com qualidade. Não é o zagueiro recebe a bola e devolve, dá um bico, devolve para o adversário vem para cima de você. A ideia é tentar sair tocando para a bola chegar com qualidade lá na frente. Ele joga compacto, movimenta muito, troca muito de posição. Isso eu acho muito legal. Talvez ele não tenha jogadores tão qualificados para fazer isso com mais eficiência. Mas o time ficou em 7º no Campeonato Paulista, na classificação geral. Foi uma boa campanha. No primeiro ano como caçula, chegou com condições de classificar e o Corinthians não na última rodada. Sim, e a campanha, mesmo esse ano, não classificou porque caiu no grupo do Corinthians e da Ponte Preta. 2 times de Série A, o único grupo, né? Tinha 2 times de Série A. Nós torcemos muito, né, para o Fernando Diniz ter uma oportunidade com um grande clube, né? Apesar da pressão ser maior, saber que teriam peças diferentes para ele trabalhar. Só um intervalo, já mais futebol e um pouco mais da história, carreira, histórias também do Bruno Prado. Segunda-feira é dia de resenha. Juju Franceschi, Vampeta e Oscar Roberto Godoy recebem personalidades do esporte para um bate-papo pra lá de descontraído. Toda segunda-feira, ao vivo, na TV Esporte Mais. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, tem Caçadores de Viagem, com Nel Correia, ao vivo, na TV Esporte Mais. Siga o Instagram da TV Esporte Mais e fique ligado nas fotos de bastidores, programas e próximas transmissões. É fácil, @TV Esporte Mais. Siga e curta o nosso Instagram. Oi, Bruna. Tudo bem?
bem. Nossa, quantas malas! Acabei de comprar para as minhas viagens. São lindas, mas essa é demais. Você sabe, né? Vida de ator não é fácil. Entre viagens e gravações, a mala tem que ter qualidade. Da marca eu não abro mão. Tem que ser Santino. Eu também adoro Santino. Olha essa bolsa. Não é maravilhosa? Sinal que a gente tem bom gosto. Para ver as novidades da Santino, basta acessar o site santino.com.br. Na TV Esporte Mais, você fica sabendo de tudo o que acontece no esporte da nossa região, do Brasil e do mundo. Fique ligado no Esporte Cidade, de segunda a sexta, 15 para o meio-dia, ao vivo, na TV Esporte Mais. De volta com o Encontro Esportivo com o Bruno Prato, comentarista da Jovem Pan, que está nos presenteando aqui com ótimos comentários, né, de um alto nível. Muito legal pra gente, viu, Bruno? Tá começando aqui ter esse tipo de opinião de cara que já rodou e que já tem uma experiência legal, apesar da pouca idade. Muito obrigado pela entrevista, fiquei contente de conhecê-lo. E ainda comentando aqui de futebol, né, daqui a pouco eu vou explorar um pouquinho mais a carreira do Bruno. Você disse com o Luiz Fabiano, né? Você disse, pô, o Luiz Fabiano talvez não é tão reconhecido. Sim. Aí eu quero saber do Corinthians também, né? O Corinthians acaba de emitir uma nota oficial de 2 parágrafos com um jogador que fez gol em final de Mundial, né? O único do Corinthians, assim. E não só isso, né? Não foi um Adriano Gabiru que fez um gol. Muita né? bola, Sim, né? Por muito tempo. Não valoriza os ídolos, né? Corinthians, né? Também acho. Acho que até não é o errado, não é a decisão de não renovar com o Guerreiro. Acho que até o Corinthians fez o correto. Ele não poderia pagar aquilo que o Guerreiro estava pedindo. É muita grana. Sim, e hoje o Corinthians está numa situação difícil. E acho que para qualquer clube, né, Bruno? Também acho que não só Corinthians. Acho que no Brasil hoje são exceções, talvez. E até um seguidor, eu não lembro o nome dele, mas é uma pessoa que me segue no Twitter, ele mandou uma mensagem que eu falei, é verdade, esse cara tem razão. O Guerreiro foi contratado em 2012 pelo Corinthians por 8 milhões de reais do Hamburgo, da Alemanha. Ou seja, ele estava em um clube e custou 8 milhões de reais 3 anos atrás. Aí 3 anos mais velho, sem clube, sem contrato, você paga luvas de 12 milhões, como dizem que o Flamengo vai pagar, ou 18, como ele pediu para o Corinthians. Não tem sentido, era para ele estar um pouquinho mais desvalorizado, porque ele está 3 anos mais velho e está sem clube. O Corinthians teve que pagar para rescindir o contrato com o Hamburgo, um jogador 3 anos mais jovem. E assim, jogou muito, né? Muito. Temos isso assegurado. Muito. Mas a gente percebe, pelo menos, até o Vampeta, você vai lembrar disso porque você trabalha com o Vampeta. Pô, se tivesse proposta, meu irmão, já tinha ido faz tempo. Tinha. Então o mercado dele talvez seja um mercado mais alternativo com a idade, até principalmente que ele tem. Porque já tem 30, 31 anos, né? É um jogador muito bom, mas hoje nenhum time europeu vai contratá-lo, porque não tem esse valor de mercado. E aqui ele é o melhor centroavante do país, eu acho, mas lá fora ele seria mais um jogador normal, não seria top lá fora. Imagina seria um cara que ia compor algum elenco. Então, na Europa ele não tem mercado, mas o que eu acho que o Corinthians realmente falhou foi essa nota muito tímida. Acho que era um cara que merecia uma homenagem, um reconhecimento. Não deu para pagar o que ele queria, legal, o Corinthians paga o que dá para pagar, mas ele merecia um reconhecimento maior do que 2 linhas no site oficial do clube. E tem isso, né? O Corinthians, muitas vezes, até eles... o time do Corinthians acaba até falando assim, mas a instituição é maior do que um determinado ídolo. Mas muitos são os exemplos, né? Marcelinho foi assim, Tevez, o próprio Ronaldo não saiu? Saiu com o Luxemburgo. Né? De uma forma conturbada também. E agora a situação do Guerreiro, Sheik também fez gol em final de Libertadores da América e deve estar se transferindo em breve. O Sheik também não vai ficar. E, como eu falei, também é um caso que eu não renovaria o contrato da Não é deixar de sair, né? Mas
terminar de uma forma mais honrosa. Acho até que o Corinthians errou em renovar lá atrás, em 2013. O Sheik não joga bem há muito tempo, com frequência. Ele tem um ou outro jogo que você fala, não, esse jogo ele jogou bem, mas com uma sequência faz tempo que ele não joga. Ele é um cara de chamar responsabilidade. Então, um jogo ou outro, ele vai se destacar mesmo, porque ele não treme, né? Sim, tem muita gente que se esconde hoje em dia no futebol brasileiro. E é bom jogador, mas ele já tem 35 anos, né? Ou até mais, acho que 35, 36, por aí. 36 anos. Então, e pelo que está jogando, acho que não valeria renovar com o Emerson Sheik, mas também não só pela final da Libertadores, mas jogou muita bola no Corinthians. Ô Bruno, a gente vai falar um pouco mais da sua carreira. Agora, para encerrar esses assuntos de futebol aqui que eu vou te aproveitar, tá muito chato acompanhar jogo no Brasil, hein? Você pode até discordar de mim, mas eu gosto de ver jogo. Eu gosto de ver jogo, a gente faz aqui um programa na rodada. Você está convidado aí daqui a pouquinho, ó, se você está assistindo no Inédito, 3 da tarde, nós estaremos no Na Rodada, pré e pós-jogo, todo sábado e domingo. E a gente fica assistindo aos jogos. É difícil de escolher um jogo para assistir. Por que essa queda do futebol brasileiro, se é que você concorda? Eu concordo. Eu, como profissional, eu trabalho e vejo muitos jogos. Como telespectador, eu vejo jogo de fora. Verdade. Não tem muita paciência para assistir jogo aqui. Não, como telespectador, vem sendo assim não. Com a gente também, né? A gente vem brincando que vem sendo assim, tá muito difícil de assistir jogo no Brasil. A diferença gritante é a velocidade do jogo. É um absurdo. Parece que é um jogo de 20 anos atrás aqui e lá já está no futuro. A velocidade é muito diferente. Acho que tem algumas coisas que atrapalham aqui. Você não tem tempo para treinar um time, você perde 2 jogos, está fora. Campeonato Brasileiro, 3 rodadas, 3 técnicos demitidos. Como é que o cara vai trabalhar? Parece que tem mais time em crise do que não estando em crise nesse Campeonato Brasileiro com 3 rodadas. Sim, tem muito mais candidato ao rebaixamento do que ao título, mas muito mais. Ao título, se tiver 5 é muito. O rebaixamento deve ter uns 10, ou até mais um pouquinho. Ou até mais, ou até mais. Uns 11, 12. Mas eu acho que tem... aqui é difícil de trabalhar. Acho que tem técnicos que acompanham tudo que está acontecendo lá fora, estão atualizados, têm ideias muito boas, mas às vezes é muito difícil implantar aqui. E aí eu acho que até o nosso meio de imprensa tem culpa nisso também. O nosso meio incentiva esse negócio de perder 2 jogos. Acho que o cara tem que sair, acho que não dá mais. Nós temos a nossa culpa também. Acho que todos que trabalham no futebol estão envolvidos nisso. Com certeza. E aquela palavrinha, até que é curta, né? Mas a tal da palavrinha. Inclusive, entrevistamos o pai do Bruno Prado, Flávio Prado, no evento o Business, né? O Business FC, que é de gestão esportiva, marketing esportivo. Aliás, um nível fantástico do evento. Foi muito bom. Só para aproveitar para elogiar. E falávamos disso, né? As administrações aqui são muito falhas, não só em respaldo para treinador, como por vários outros motivos. E também uma coisa, até o Tostão escreve muito isso, aí eu entendi a ideia que ele quis dizer. É diferente o jogador... Gênio, né? Nos dois sentidos. É fantástico, gosto das colunas dele. É, muito bom. Ele fala, jogador habilidoso é diferente de jogador técnico. Jogador habilidoso é o cara que tem habilidade, vem a bola, ele domina, ele dribla, ele faz embaixadinha. Esse cara tem habilidade, ele sabe controlar uma bola, ele tem habilidade. Técnico é o cara que acerta os passes, o cara dá 10 passes, ele tem que acertar 9, 8. O cara finaliza, ele dá 5 chutes no gol, 4 vão na direção do gol. Esse é o jogador técnico. Às vezes tem o jogador habilidoso que não sabe chutar no gol, domina a bola perfeitamente, dribla 1, dribla 2 e chuta na lateral. Isso tem muito aqui no Brasil. É verdade. Trabalhar melhor as deficiências. Às vezes o jogador chega com uma deficiência e não melhora. Esse cara tem muita qualidade, mas ele não sabe chutar no gol. Dribla 1, dribla 2, dá no pé do adversário. Isso tem muito aqui. É verdade. Ô Bruno, voltando aqui para a nossa profissão, um grande jogo que você fez, que você destaca, que te deu realmente prazer ali de ofício, que você destaca para nós? Acho que tem 3 que dá para falar. Um na 105, a primeira final que nós fizemos lá, São Paulo e Atlético Paranaense, na Libertadores 2005, no Morumbi, foi legal. Amoroso, Luizão, Tardelli, Danilo. O outro gol foi do Fabão. Isso mesmo. Tinha Danilo, tinha Júnior, Cicinho, Rogério. 4-0. Mineiro e Josué, um time muito bom. Essa foi legal, que foi a primeira final que eu trabalhei no estádio, ainda sei numa final do São Paulo, que é o time que eu torço. Então foi muito legal, com o Everaldo Marques, estava o Weber Lima, Ricardo Martins, foi muito legal. Aí outras 2 são transmissões pela Rede TV. Uma final da Liga Europa, 2011, Porto e Braga, porque nós fizemos lá na Irlanda, em Dublin. Foi legal de fazer um jogo fora do país. Fiz com o Luiz Alfredo, com o Fernando Fontana.
foi legal e aí eu virei mais crítico ainda do futebol brasileiro. Quando vê de perto é diferente mesmo, Bruno? E não só pela qualidade do jogo, nem foi um grande jogo. O Porto ganhou de 1-0, um gol do Falcão Garcia. Tinha o Hulk no time. Enfim. Mas como o evento é bem feito, como o evento é bem divulgado, isso nós estamos muito atrás. E o estádio em Dublin, sensacional. E aí voltei da Irlanda, alguns dias depois eu fiz a final da Libertadores daquele ano, Santos e Peñarol no Pacaembu. Uma zona. Eu tive dificuldade para entrar na minha cabine para trabalhar, porque estava uma Incrível, bagunça. Né, cara? Então, como que nessa época ainda sofremos com isso? Esse negócio de organização, de valorizar o evento, isso, quando eu fiz essa final lá, eu fiquei assustado da diferença. E às vezes a gente vê até em grandes arenas aqui no Brasil como tem dificuldade ainda, pouco espaço para trabalhar. Né? Organização. Organização de uma maneira geral. Uma coisa nesse jogo na Irlanda, por exemplo, eles chamaram todos os produtores das televisões que tinham os direitos e explicaram tudo o que ia acontecer, quantas câmeras tinham, o que cada câmera pegaria, quem seriam os convidados VIPs do jogo, em que momento eles seriam mostrados, todo o cronograma, o que ia acontecer, tudo, uma coisa organizada. Aí você chega lá, vem um técnico da UEFA e te fala, não, eu estou aqui, eu vou te ajudar, e aí eu vou ficar aqui do seu lado até você conseguir falar com a sua emissora no Brasil. Uma coisa organizada, não tinha nada de outro mundo. Sacanagem. Organização, só isso. Isso falta muito aqui no Brasil. E o terceiro jogo, aí foi pelo jogo mesmo, que foi bem legal. Foi um campeonato inglês, Manchester City com Park Rangers, o título do City com 2 gols nos acréscimos. Também foi um jogo que eu fiz na Rede TV, que foi muito legal. Esse jogo foi sensacional, os 2 gols no finalzinho do jogo do Manchester City. Muito bacana. E você prefere rádio ou televisão? Eu acho que o rádio ele é mais solto, ele é mais informal. Eu acho que talvez eu prefira a rádio. Mas gosto de trabalhar em televisão também. Eu gosto dos dois, mas preferir um ou outro, acho que eu prefiro um pouco mais o rádio. Em breve veremos Bruno Prado nas telinhas também ou não? Acho que sim, pode acontecer. Saí da Rede TV, estou aí no mercado, aí o que aparecer vai ser muito bom. Até porque, né, estamos cada vez mais tendo abertura do futebol internacional. Sim. Não só porque o futebol lá tá bom, como isso que a gente falou, né? Tá muito ruim a coisa por aqui. E você tem essa profundidade, né, Bruno, para eu completar. E aí tem um lado que é preocupante para nós. A molecada está cada vez mais gostando dos times de lá. É verdade. Vai ter muito menino que vai ter os times daqui como... eu torço... Para mim, o que é torcer? É assistir o jogo do time, é comprar os produtos do time. Então, na verdade, eu assisto todos os jogos do Barcelona. Um exemplo, um menino. Eu assisto todos os jogos do Barcelona, compro a camisa do Barcelona, compro o produto do Barcelona. Aí eu gosto também do Palmeiras, porque meu pai é palmeirense. Se não mudar nada, daqui a pouco nós vamos chegar a muitos casos desses. Você já revelou algumas, mas revela um pouco mais de técnica sua. E eu aproveito sempre que eu trago um jornalista, tem muito jornalista que nos assiste, né? Para ter algum tipo de referência, um programa de entrevistas. Para quem está começando, o que o Bruno Prado começou novo, começou cedo, e num segmento que é difícil começar como comentarista. Pode falar para quem está assistindo. Bom, eu acho que um cara que trabalha com qualquer coisa, e no caso é com esporte, é com futebol, ele tem que estar bem informado. E isso eu acho que ainda tem muita gente no nosso meio que não está bem informado. E isso é complicado. Então você tem que, quem trabalha com futebol, tem que ver jogo, tem que está sempre acompanhando, está sempre sabendo o que está acontecendo, se livrar de alguns vícios que você tem, e eu tenho, todo mundo tem, de infância, de coisas que você está acostumado, não, é desta forma. Não, você tem que saber entender que as coisas mudam. Aí na convivência do dia a dia existe muita disputa, mas você está trabalhando junto, não adianta, né? Eu não gosto desse cara, você tem que trabalhar junto, tem que colaborar, tem que tirar a lição de todo mundo. Como eu até falei dos ex-jogadores, eu trabalho com ex-jogador, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, tenho que aprender com o cara, eu pergunto muita coisa, e aquilo, como é que foi, o que você acha que aconteceu ali. Então você tem que tirar a experiência de tudo e estar sempre muito bem informado, isso é fundamental, tem que saber, tem que estar informado. Você tem que chegar num programa e saber o que você está falando, não tem que jogar ideias prontas de qualquer jeito e ter argumento para formar uma opinião. Com certeza. Bruno, eu vou pedir 2 coisas para você. Sim. Né? Queremos aqui o Flávio Prado, seu pai. Está convidado, viu, Flávio, a participar aqui do nosso encontro esportivo. E agradecer o Ednilson Valia, grande profissional, que nos indicou aqui o Bruno para nos conceder essa entrevista. Fez aqui
uma apresentação que eu vou levar com certeza como uma amizade e é um grande profissional também. Mande um abraço lá para todo o grupo, principalmente para esses dois. Sim, Ednilson, que hoje comanda a Jovem Pan Online, né? A parte do site da Jovem Pan. É um cara muito legal mesmo, que eu conheci há pouco tempo, desde que eu estou na Jovem Pan, entrei lá no mês de outubro. É um cara realmente muito legal e, claro, meu pai, falarei com ele e claro que vai ser ótimo. Botar uma moçada lá que é seu fã lá, falar para ele. E vai ser ótimo. Ele com certeza virá aqui um dia assim. Muito legal. Vou te terminar aqui cumprimentando. Muito obrigado pela entrevista. Grande Bruno Prado, parabéns pelo seu trabalho. Seja sempre bem-vindo, estamos aqui próximos. Você disse que até conhece bem Osasco. Sim. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pelo convite, foi bem legal. Aí, portanto, Bruno Prado, grande comunicador, comentarista, né? Do que voz bonita. Eu que sou narrador, tenho uma voz bonita, sim. Né? São estilos diferentes. Agradecendo ao Bruno e agradecendo a você de casa. Felipe, obrigado pela direção. Felipe Pirolo, sempre brilhante aqui conosco no Encontro Esportivo. Muito obrigado. Fique ligado, todo sábado, 13h, você tem um encontro comigo aqui na TV Esporte Mais. Um abraço, até lá.